A perspectiva do Flamengo é que no Mundial de Clubes o Pedro esteja 100% para ser um titular do início ao final. Então, ou seja, em junho, daqui um mês e meio, né? Um pouquinho mais que um mês e meio, o atleta Pedro já tem a projeção de estar 100%. E em maio já tem a projeção de ter uma minutagem muito mais ampla do que vem tendo agora. E Arrascaeta é um cara que já fez história aqui no futebol brasileiro, isso é inegável. Tanto é que todo jogador da posição dele que é contratado aqui no futebol brasileiro, a referência, o parâmetro de comparação com quem é? Arrascaeta. Tem musiquinha, o fulano é melhor do que o Arrascaeta, Beltrano é melhor do que o Arrascaeta, Ciclano joga mais do que o Arrascaeta. Pedro de volta à equipe titular do Flamengo e Arrascaeta, o melhor estrangeiro de todos os tempos no futebol brasileiro? Fala nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco e também Fala João Guilherme, link na descrição. Pedro tem grande chance de iniciar a partida contra o Juventude de titular. O uruguaio Arrascaeta se tornando uma lenda com a camisa do Flamengo. Para vocês, é o maior estrangeiro do futebol brasileiro? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Vamos acompanhar os recortes e na sequência a gente deixa a nossa opinião. Sem mais, vamos pro conteúdo agora. E é o seguinte, meus amigos, ó, notícia aqui do Globo.com. Uma notícia boa para os torcedores do Flamengo. Na verdade, duas notícias boas para os torcedores do Flamengo. Uma delas, volta do Pedro, mas quando eu falo sobre volta, nós estamos falando de titularidade. Hoje ele é um atleta que está disponível, sim, é um jogador disponível para a equipe, porém, ele ainda não consegue jogar uma minutagem muito grande. O Flamengo espera que no mês que vem o atleta já consiga uma minutagem muito maior do que agora o mês de abril. Então, a perspectiva é que em maio isso evolua demais e ele consiga ali uma carga maior de minutagem em jogo. A perspectiva do Flamengo é que no Mundial de Clubes o Pedro esteja 100% para ser um titular do início ao final. Então, ou seja, em junho, daqui um mês e meio, né? Um pouquinho mais que um mês e meio, o atleta Pedro já tem a projeção de estar 100%. E em maio já tem a projeção de ter uma minutagem muito mais ampla do que vem tendo agora. Então, essa evolução ela vai ser minuciosa, ela vai ser cuidadosa. Existem variáveis, né, que implicam nisso. Mas a perspectiva do departamento médico do Flamengo e comissão técnica é que o Pedro agora cada vez mais vai ganhando mais espaço. E o Vinha também. O Vinha, a perspectiva é que para o Mundial ele esteja pronto. Inclusive já iniciou atividades em campo. De treino, em campo. É um ótimo jogador também. O Vinha, pô, tem uma história muito bacana com o Palmeiras, né? Infelizmente foi manchada por aquela triste declaração que ele deu quando foi apresentado ao Flamengo. Infelizmente. Poderia ter ficado sem aquilo. Tudo bem, jogar em dois clubes, não tem problema. Ok. Tanto jogador aí foi ídolo de várias torcidas no passado. Não precisava falar aquilo que ele falou. Mas enfim, já passou também, já foi. E a outra notícia também que está nos portais aí, saiu agora há pouquinho, notícia aí mais fresquinha, é de que finalmente se resolveu o imbróglio da casa de aposta com o governo brasileiro. Então o Ministério da Fazenda deu a liberação até 2030, ou seja, os próximos 5 anos, para que a casa de aposta patrocinadora do Flamengo esteja apta e regulamentada a atuar. Então eles têm até 2030 agora para poder aí atuar dentro do mercado. Esse negócio, né, de tira casaco e bota casaco tá desde a semana passada, do final da semana passada. Eles estavam operando com uma liminar. Aquela liminar é aquele negócio, né? Uma hora a justiça pode derrubar, outra hora pode erguer novamente. É uma coisa muito instável, muito inconstante para um patrocinador master. Mas agora saiu de que eles estão liberados, todos os documentos entregues, tudo regularizado, inclusive até 2030. Então até 2030 a empresa não tem mais problema nenhum de operacionalização
dentro do futebol brasileiro. Exceto, né, se acontecer uma coisa ali escandalosa, mas em termos ali de burocracia, de documentação. Beleza? Então é isso daí, pessoal. Tem muita notícia acontecendo não, uma terça-feira devagar do futebol, então aproveitei para falar um pouquinho aí sobre o assunto também. Passa lá no canal da Renata. Muito bem, você está vendo aí a foto de Georgian Arrascaeta. Um jogador histórico, né? Inclusive vimos no último final de semana uma atuação monumental dele quando o Flamengo venceu o Grêmio por 2-0 e ele fez os 2 gols. E Arrascaeta é um cara que já fez história aqui no futebol brasileiro, isso é inegável. Tanto é que todo jogador da posição dele que é contratado aqui no futebol brasileiro, a referência, o parâmetro de comparação com quem é? Arrascaeta. Tem musiquinha, o fulano é melhor do que o Arrascaeta, Beltrano é melhor do que o Arrascaeta, Ciclano joga mais do que o Arrascaeta. Todo mundo faz a comparação com ele. Ou seja, esse é um ponto realmente que destaca o que ele vem fazendo. É importante, para entrar na discussão que eu vou propor aqui, que a gente lembre o seguinte: o futebol brasileiro sempre teve jogadores estrangeiros de grande destaque. Muitos. Não vou lembrar de todos, mas vou trazer aqui alguns nomes marcantes. Por exemplo, D'Alessandro fez história no Internacional. Ídolo, jogador muito especial. Petkovic, muita história no futebol brasileiro por onde passou, mas no Flamengo se tornou uma lenda, um jogador extraordinário. Estamos acompanhando Gustavo Gomes no Palmeiras, zagueiro sensacional. Ainda falando de Gustavo Gomes, que é paraguaio, Arce, paraguaio, Hugo de Leon, uruguaio, o chileno Dom Elias Figueroa, o zagueiro argentino Perfumo, o meio-campista Pedro Rocha, uruguaio, e muitos outros. Gamarra fantástico, né? Onde jogou aqui, Corinthians, Flamengo, Internacional. São muitos jogadores estrangeiros realmente importantes. Mas o que esse cara está fazendo precisa ser destacado. Arrascaeta chegou ao futebol brasileiro em janeiro de 2015, vindo do Defensor do Uruguai. Ele tinha conseguido levar a equipe dele, time pequeno uruguaio, à semifinal da Libertadores daquele ano, formando uma dupla com o brasileiro Felipe Gedói. Você lembra disso? Se destacou muito lá e por isso o Cruzeiro veio e contratou. Aí ele chegou aqui em janeiro de 2015, teve um primeiro ano difícil, o Thiago Neves até falou, ele é tímido e tal, até ele se soltar demora um pouco, mas minha gente, ele está completando 10 anos de futebol brasileiro, e eu vou trazer aqui algumas informações. Arrascaeta, desde 2015 no Brasil. Você tem noção do que ele já fez por aqui? Dá uma olhada aí. 18 títulos, juntando Cruzeiro e Flamengo. 114 assistências e 127 gols. Nesses títulos, ele ganhou Copa do Brasil com o Flamengo, né? Ganhou a Copa do Brasil com o Flamengo em 2 oportunidades, ganhou Copa do Brasil com o Cruzeiro em 2 oportunidades, foi campeão brasileiro com o Flamengo 2 vezes, ganhou 2 Libertadores da América, venceu Recopa Sul-Americana, 3 vezes campeão da Supercopa do Brasil, e em todas elas ele teve momentos de destaque, de participação, dando assistências ou fazendo gols. Então, realmente, estamos diante de um cara que tem 30 anos, que tem sofrido com muitas lesões, nos últimos anos ele tem ficado muito tempo afastado, ou seja, esses números dele poderiam ser ainda melhores, mas são números fantásticos, gente. E se você for lembrar, a participação dele nesses títulos, nesses momentos, com essas assistências e esses gols, foram participações marcantes. Então, é uma pergunta de difícil resposta diante da quantidade de grandes talentos estrangeiros que passaram e passam aqui pelo futebol brasileiro, mas eu não tenho a menor dúvida. Georgian Arrascaeta, pela longevidade, pela conquista de títulos,
por ser ainda jovem, tem 30 anos, e ele tem muita coisa a fazer no Flamengo. Ele tem contrato até o final de 2026 e é um jogador que tem tudo para permanecer no Flamengo, ou seja, conquistar ainda mais títulos. Ele se tornou, junto com Bruno Henrique, os jogadores mais vitoriosos da história do Flamengo. Por isso tudo, não dá para negar. O Arrascaeta, aqui no futebol brasileiro, ele é maior do que todos esses outros extraordinários jogadores que eu citei. É muita coisa que ele fez por aqui, minha gente. Eu quero saber se você concorda comigo. Georgian Arrascaeta é o maior estrangeiro do futebol brasileiro? É uma discussão muito legal. Eu conto aí com a sua participação. E outra coisa, ele é um cara admirado por todas as torcidas, né? Eu já vi torcedores de vários times reconhecendo a capacidade dele, o talento dele, e dizendo que ele é craque, porque ele realmente é craque, ele realmente é diferente, e que gostariam de contar com o Arrascaeta na sua equipe. Georgian Arrascaeta, o debochado, o tímido, craque, jogador sensacional, fazendo história no futebol brasileiro e com coisas por vir. Na minha opinião, o maior estrangeiro que já jogou bola neste país. E aí, concorda comigo? Dê a sua opinião. Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ative as notificações e, é claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Será que Pedro será titular na partida de amanhã pelo Campeonato Brasileiro? Chega, participe e deixa sua opinião nos comentários. Os links dos canais Opina Porco e também Fala João Guilherme ficarão na descrição como forma de créditos. Então vamos trazer aqui as últimas informações do Flamengo, falar um pouco sobre Pedro, jogador que provavelmente deve ter mais minutagens na partida contra o Juventude. O atleta, que vem de lesão, já atuou contra o Central Córdoba, não jogou o último jogo contra o Grêmio e, com certeza, devido ao revezamento que Felipe Luiz está fazendo junto com sua comissão técnica na equipe principal, o jogador terá uma probabilidade muito enorme aí de jogar pelo menos 45 minutos. Não se sabe se ele será titular ou entraria no segundo tempo. O que a gente sabe é que Pedro, a cada dia que passa, evolui. A sua lesão, temos que destacar que não foi nada vamos dizer assim, leve, pelo contrário, muito grave. A expectativa de volta era de no mínimo 1 ano, ele voltou muito antes e agora o nosso Mengão está colocando o jogador aos poucos, gradativamente ele consegue ganhar mais minutagem e o objetivo principal é ter o centroavante 100% da sua forma física no Super Mundial de Clubes. E se tratando de uma lesão muito grave, o Flamengo sabe que não pode forçar. Partidas complicadas, partidas difíceis, dificilmente Pedro vai entrar. No Grêmio, contra o Grêmio, por exemplo, se tratando de um clássico fora do Maracanã, Pedro entrando nesse jogo seria um grande risco para o Flamengo de perder o jogador. Atletas que voltando de lesão têm que entrar aos poucos na partida e quando o seu adversário estiver mais cansado. Por isso a importância desse controle de carga, o controle de minutagem para atletas que estão voltando de lesão. Muitos estão comentando que ele pode ser titular, mas penso eu que não. Felipe Luiz, junto com a comissão técnica, tem avaliado que Pedro deve entrar aos poucos na partida, né, de acordo com aquilo que ele tem mostrado dentro de campo. Não há necessidade alguma, ainda mais se tratando de um adversário, vamos dizer assim, de menor expressão. O Juventude dificilmente vai fazer um jogo de contra-ataques ou um jogo parelho com o Flamengo. Ele vai entrar para se defender, ele vai entrar para tentar jogar com uma bola, por uma bola. Então, vamos torcer para que Pedro, claro, participe da partida, mas que ele seja utilizado no segundo tempo. Para vocês, Pedro tem que ser titular ou entrar no segundo tempo? Chega, participe e deixa a sua opinião nos comentários.